Oremos. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela bondade do Senhor em nossas vidas. Pedimos perdão por todos os nossos pecados. Te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio que Senhor nos deu de podermos te louvar. Pedimos agora, Senhor, pela meditação em Tua Santa Palavra, e possa vir ao encontro das nossas necessidades espirituais, possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Nos oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, hoje nós vamos estudar Deuteronômio capítulo 13. Deuteronômio capítulo 13. Nós vamos observar que esse capítulo fala um pouco sobre os falsos profetas e também sobre os idólatras, né? A idolatria, como é que Deus trata essas coisas. E aí devemos ficar atentos, né, com o que as pessoas falam, quando as pessoas pronunciam alguma coisa, divulgam alguma notícia, o cuidado que devemos ter também com relação a essas notícias que ouvimos falar. Versículo 1 diz assim a palavra de Deus: quando profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado e disser: vamos após outros deuses que não conheceste e servamo-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Você observa que vem aqui um conselho de alerta, né? Deus, por meio da sua palavra, está alertando o povo dele para ter cuidado com sinais e prodígios. Observe que uma pessoa que se intitula profeta, né, quando profeta ou sonhador se levantar e te anunciar que isso vai acontecer, um sinal ou um prodígio, né? Isso aqui vai acontecer isso, tal dia, como apareceram alguns profetas no nosso tempo, né? O mundo vai acabar dia 31/12 de 2012, foi? Não teve um negócio assim, não foi? 2012, eu acho. Que dia 31/12 de 2012 o mundo ia acabar, né? Nós estamos em que ano? 2024, né? Já se passaram quase 12 anos. E até agora nós estamos por aqui, né? Anunciaram. Uma pessoa se levantou como profeta, né? Aqui nós sabemos que o contexto está falando lá para os judeus, entre o povo judeu e tudo mais, né? Mas nós estamos, como se fosse assim, aplicando, entendendo que de uma maneira geral nós temos que ficar atentos aos conselhos da palavra de Deus, certo? Então, se aparecer uma pessoa dizendo que algo vai acontecer, algo miraculoso, um meteoro vai cair na Terra amanhã. E aí esse meteoro acontecer, cair realmente. Aí ele diz, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado. Então, se aparecer alguém querendo ser um profeta, né, dizendo que é profeta e anunciando coisas miraculosas que vão acontecer, e isso realmente acontecer, porque esse profeta lá que disse que o mundo ia acabar 31 de dezembro de 2012, esse já foi desacreditado, né? Porque não aconteceu. Mas e se acontecer? Se o que esse profeta, né, entre aspas, falar alguma coisa e o que ele falou acontecer, como nós devemos proceder? E aí temos que ficar atento qual é o convite, vamos dizer assim, desse profeta. Esse profeta vai dizer algo vai acontecer, esse algo que ele disse vai acontecer, sinal e esse prodígio, e o convite que ele vai nos fazer, ele vai nos convidar a fazer o quê? Porque
qual o propósito dele ter anunciado que isso ia acontecer? Vocês já prestaram atenção nos nossos dias, por exemplo? Se uma pessoa aparece lá dizendo que tal coisa vai acontecer, qual o propósito dele fazer isso? Vocês já pararam para pensar? Assustar, né? Atrair, né? As pessoas para si, né? Atrair. Depois enganar. Entenderam? Então essa é a ideia, né? Ele anuncia algo para quê? Para atrair a atenção para si e assim ganhar crédito. As pessoas vão começar a acreditar nele. Opa, peraí, esse profeta é de Deus. Você está vendo o que ele disse aconteceu. Então ele está querendo atrair pessoas para ele. Então cuidado, tem um propósito. Ele está atraindo pessoas para ele para quê? Cuidado no convite que ele vai fazer. Ele vai lhe convidar para fazer o quê? E aí Deus está alertando, cuidado, porque se esse profeta disser, vamos após outros deuses, aí ele vai explicar, né? Está entre vírgula agora essa declaração, né? Para explicar, que não conheceste. Você não conhece esse Deus. E agora esse profeta que aconteceu o que ele disse, vai te convidar para servir a um Deus que você não conhece. Vamos após outros deuses e sirvamos-los. Qual deve ser a nossa atitude? Não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador. Então não dê ouvido. Não, irmão, mas olha, lá a pessoa tem poder. Não é assim? As pessoas ficam às vezes iludidas e ludibriadas com aquilo. A pessoa tem poder, o que ela disse aconteceu. Só pode ser de Deus isso. Mas espera aí. Alguém que foi enviado por Deus vai te convidar para servir a outros deuses que você não conhece? Que não é o Deus criador dos céus e da terra, o Deus de Israel? Tá estranho esse negócio, tá não? E aí você tem que ficar atento. Mais uma vez, irmãos, nós percebemos que Deus quer que você seja racional na sua fé e não ser levado pela emoção. Então, muito cuidado com igrejas que tentam mexer com o seu emocional para te induzir a fazer algo, ou tomar uma decisão por alguma coisa, ou ofertar, né? Tem pessoas que começam a mexer com o emocional das pessoas, colocam uma música de fundo, né? Para tentar emocionar a pessoa e aí começa a pedir dinheiro. Cuidado com isso também, certo? E outras coisas mais, não vou citar mais não, né? Ou seja, de maneira geral, tenha cuidado quando você vai a uma igreja e essa igreja está mexendo apenas com o seu emocional. O foco dela é mexer com o seu emocional. Porque você percebe que Deus ensina na sua palavra, em várias partes, que você tem que usar a razão. A razão. É o vosso culto, quando ele fala de culto, culto racional. Então você tem que ser racional na sua fé. Cuidado com a emoção. É muito lindo, não é não? Você ouvir uma pessoa falando alguma coisa e isso acontecer, ó. Já pensou se o Leonardo chegasse aqui tal dia, irmão, recebi uma revelação de Deus, eu agora sou um profeta, né? Aí, olha, depois da manhã vai acontecer isso assim diz o Senhor, né? Aí já pensou se acontecesse? Aí daqui a pouco o Leonardo diz, agora vamos ali carregar uma imagem de escultura para prestar homenagem a essa imagem, porque foi dela que veio o poder. Vamos, realmente, porque esse homem é um profeta, é um homem de Deus, né? Porque aconteceu o que ele disse. Não. A Bíblia diz, cuidado, não seja levado pelo emocional, seja racional. Preste atenção. Como é que esse cara está dizendo que é de Deus, é um profeta de Deus, e está te chamando para idolatria, para servir a outros deuses? Pare, raciocine no que é que está acontecendo. Esse profeta não é de Deus. Porque os profetas de Deus vão te induzir, vão te conduzir para servir a quem? A Deus. Eles não vão te conduzir para servir a outros deuses que você não conhece, né? Ou seja, que não é o Deus criador dos céus e da terra. Então, muito cuidado com isso. Irmão, mas Deus permite essas coisas, que esses enganadores venham ao mundo para quê? Já que não são dele. Por que Deus não mata logo, né? Vou logo para o extremo. Por que Deus não mata logo esses falsos profetas para não enganar a gente? Não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor
vosso Deus vos prove. Deus permite isso com um propósito. Qual o propósito? Provar a vossa fé. Para saber se você realmente entendeu o Evangelho, se você entendeu a palavra de Deus e você está focado em realmente servir ao Deus que é o Senhor da sua vida, o seu Salvador. Aí o propósito, para saber se amais o Senhor. Por que Deus nos coloca à prova, às vezes? Para saber se amais o Senhor. É para ver o tanto que você ama a Deus. Se você realmente está disposto a abrir mão, às vezes, do seu emocional, da influência de pessoas que te afastam de Deus, né, para servir ao Senhor. Para saber se amais o Senhor, vosso Deus, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Então, fique atento que provas podem acontecer na nossa vida. Vocês lembram do que aconteceu com José no Egito? A prova que aquele homem passou. Você já pensou ser vendido como escravo pelos próprios irmãos? Ficar preso injustamente, porque ele foi acusado injustamente, ficou preso lá vários anos. E de repente, depois de tanto tempo, ele se mantendo fiel a Deus, Deus revelou o seu propósito. Ali foi uma prova. E no final, José entendeu tudo, né? Porque ele era um homem de Deus. Ele queria andar sempre nos caminhos do Senhor e glorificando o nome do Senhor. E então Deus, vou dizer assim, né, deu um entendimento para ele do propósito daquela prova que ele estava passando. E é tanto que no final, né, quando os irmãos encontram, reconhecem que era realmente José, ficaram com medo de José se vingar da maldade, porque agora era um homem poderoso, né, governador do Egito. Ficaram ali clamando, meu pai disse que você não fizesse nada com a gente, né? Estou usando minhas palavras. Aí José, não, tenha calma, não foi vocês que me enviaram aqui, foi Deus, né? Para que eu pudesse proteger agora a minha família, né? O meu povo. Então, olha aí, todo aquele vale que o José passou, mas era uma prova para saber se ele realmente amava a Deus. E como ele amava o Senhor, Deus o abençoou grandemente. Se ele não tivesse sido aprovado, tanto ele teria perecido como a sua família, a sua casa. Não vou dizer que Israel teria deixado de existir, porque Deus não deixa que isso aconteça, né? Ele poderia levantar outra pessoa, mas talvez a família dele fosse sofrer por isso, ele também por não ter sido fiel a Deus. Então, acima de qualquer coisa, irmãos, ou sinal, prodígio, coisas miraculosas, espantosas que possam acontecer, o que eu aprendo com essa lição é que nosso foco de vida deve ser servir a Deus. Deve ser glorificar o Senhor, ficar atento aos propósitos de Deus para a nossa vida. Não ser influenciado por pessoas que gostam muito só de shows e mexer com a emoção das pessoas e estar conduzindo as pessoas para longe de Deus, né? Mas se aproxime de pessoas e dê ouvido às pessoas que te aproximam de Deus. Andareis após o Senhor vosso Deus e a Ele temereis. Guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, a Ele servireis e a Ele vos achegareis. Está vendo? É o foco da nossa vida. Versículo 4 aqui está mostrando qual o propósito da nossa vida. É fazer isso aqui, ó. Andar após o Senhor. Isso quer dizer o quê? Seguir os passos dele. Não é? Andar após ele, seguindo os passos do Senhor. Temer ao Senhor, que é respeitar a Deus. Guardar os seus mandamentos, no sentido de obedecer. Obedecer aos mandamentos de Deus. Ouvir a sua voz, ficar atento. Se a gente for aplicar a igreja, isso aqui se encaixa com Hebreus 10 e 25, não é não? O que é que diz Hebreus 10 e 25? Ninguém lembra? Ninguém sabe de cor. Escreva agora na porta do banheiro, né? Porque todo dia quase você entra no banheiro, né? Tomar banho, escovar o dente, então você vai ler várias vezes, né? Hebreus 10 e 25. Quem encontrar aí, lê, por favor. Antes de vir ao culto, você geralmente entra no banheiro, né? Não deixemos de... A gente congrega para quê? Para ouvir, ó. Ouvireis a sua voz. Então se encaixa aqui, ó. Se a gente for aplicar a era da igreja, esse versículo, vamos dizer assim, a gente sabe que literalmente não está falando para a igreja, né? Mas se a gente for aplicar para a nossa realidade hoje, tirando lições para a nossa vida, Hebreus 10 e 25. Não deixe de congregar, para ouvir a voz de Deus.
Onde é que se encaixa mais esse versículo, essa parte do versículo? Ouvireis a sua voz. Qual outro momento você ouve a voz de Deus? Quando você lê a Bíblia, não é não? Então não deixe de ler a Bíblia. Ouvireis a sua voz, né? Tem que ler a Bíblia para saber a voz de Deus, o que é que Deus quer da sua vida. E servir a Deus também, e se achegar a Deus, né? A Ele servireis, a Ele vos achegareis. Então você precisa de alguns pontos na sua vida para que você realmente esteja dentro da vontade de Deus. Seguir os passos de Deus, né? Andar após Ele, respeitar a Deus, que é temer, obedecer os mandamentos, congregar, ler a Bíblia, ouvir a sua voz, né? Servir a Deus, se envolver na obra do Senhor, estar disposto para servir a Deus na sua obra, seja lá em qual área for, e se achegar a Deus. E aqui nós poderíamos aplicar esse achegar à oração, que é o momento que você se achega a Deus ali, no seu quarto, fechado a porta, e se achega a Ele. Tem várias formas de se achegar a Deus, né? Mas a oração é uma delas. É o momento que você vai desabafar com Deus, você vai falar com Ele, vai pedir o auxílio, o socorro de Deus, a orientação para a sua vida, se achegar a Deus. Então, se você parar para observar, vocês lembram que eu já falei dos 3 pilares da vida cristã? Não lembram? Ler, orar e congregar, não é? Está aí nesse versículo, ó. Não está não? Ler, orar e congregar, não está? Ouvir a sua voz, né? Ler a Bíblia, congregar e se achegar, orar. Certo? Está aí dentro. Faz parte da nossa vida cristã, né? São os pilares da nossa vida cristã. Versículo 5 diz: esse profeta ou sonhador será morto. Olha aí como é que Deus trata as coisas. Não, mas não pode, né? Morrer. Meu amigo, com Deus não se brinca. A gente às vezes fica brincando, né? De ser crente. Não, porque eu sou crente, eu já fui crente, né? Já ouviram alguém dizer isso? Eu já fui crente. Não é bem assim, né? Com Deus não se brinca. Eu já fui profeta, já recebi revelação de Deus e essas coisas. Cuidado. Esse falso profeta lá, que quer te induzir, né? Quer induzir as pessoas a servir a outros deuses, ou seja, a idolatria. Na época lá de Israel tinha que fazer o que com esse profeta? Matar. Tinha que ser morto. Ah, mas Deus era cruel. Não. Você vai já entender o propósito. Deus não faz nada por acaso, né? Nada. Você vai entender, né? Qual o propósito de matar esse profeta? Aí ele vai dizer, esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus para andares nele. Assim, vai fazer o quê? Eliminarás o mal do meio de ti. Então tinha um propósito. Por que matar esse profeta, esse sonhador, que era falso? Para eliminar o mal do meio de ti. Cortar o mal pela raiz, né? Como a gente fala, cortar o mal pela raiz. E assim servir de exemplo para os outros não tentarem desviar o povo de Deus dos caminhos dele. Esse era o propósito. Por quê? Porque Deus ama muito mais o seu povo, quer muito mais manter o seu povo nos caminhos dele, porque é o melhor caminho, do que aquelas pessoas rebeldes que não querem nada com Deus e só perturbar e perverter o povo. Se você vê uma pessoa, vou tentar dar um exemplo, só para você entender, porque às vezes a gente acha que é muita crueldade de Deus, né? Mas Deus está ordenando matar alguém? Deus é cruel demais. Não, espere lá. Vou tentar dar um exemplo para você entender. Vamos supor que você tem um filho. E aí tem alguém perturbando o teu filho para usar droga, para se prostituir, para o alcoolismo e para tudo de ruim que existe na vida, né? Para ser ladrão, assassino. Tem alguém induzindo teu filho a fazer essas coisas. E você já foi lá, já falou com a própria pessoa: pai, não faça isso com meu filho não, eu não quero meu filho nesses caminhos. Você foi lá e deu o conselho, não foi? A pessoa quis? Não. Continuou perturbando teu filho, perturbando teu filho. Tu foi lá, falou com as autoridades. Polícia, o governo, o Estado, sei lá quem for, o presidente da República, o Papa. Eles não resolveram. Não pode fazer nada, pode fazer nada. Mas o cara continua lá perturbando teu filho, querendo
colocar teu filho no mundo das drogas, na prostituição, para destruir a vida do teu filho. Tu vai fazer o quê? Tu vai deixar aquela pessoa destruir a vida do teu filho, que tu criou com tanto amor e carinho, ou tu vai tomar alguma atitude, já que ninguém tomou? Pode até você não fazer nada, mas qual a vontade você tem? É de matar. Cara, eu vou deixar esse indivíduo destruir meu filho? De jeito nenhum. Você pode até não fazer, né? Que você vai pensar nas consequências, eu posso ser preso, papapá. Mas a vontade que você tem é, antes que ele destrua meu filho, eu vou destruir ele. É ou não é? Isso é o senso de justiça. Isso é o senso de proteção da sua casa, da sua família. Mesmo que você não faça, mas a vontade vem. E Deus, que é o justo dos justos, né? É o que ele está fazendo. Lembra da história que eu contei? Quem é aquela pessoa que fica perturbando o teu filho para entrar no mundo, nas coisas erradas? Os profetas, né? Que estão lá querendo desviar os filhos de Deus dos caminhos de Deus. Os profetas. E aí Deus já falou com os profetas. Lembra que eu disse? Você vai lá e fala com a pessoa e a pessoa não quer se deixar de perturbar teu filho. Deus vai lá e fala por meio dos profetas dele para esses falsos profetas ouvirem também a mensagem de Deus. Eles quiseram se arrepender? Não. Então, Deus vai recorrer a quem agora? Né? Elimina do meio do povo. Não tem mais outra autoridade, né? Maior do que Deus para Deus recorrer. Nós podemos recorrer à polícia e tal, mas Deus não tem. Qual a autoridade maior do que Ele? Não tem. Então o que é que Ele faz? Ele dá o tempo e tem a misericórdia. Ele comunica por meio dos profetas, que é a sua palavra, né? Olha, não faça isso não. Não perverta o meu povo. Aí o cara teima e vai lá perverter o povo de Deus. Então o que é que Deus vai fazer? Dá a ordem, corta. E é uma ordem santa. Então é um morrer santo, né? É um matar santo. Porque é para separar, né, o povo de Deus do mundo, da perversão do mundo, para ser usado por Deus. Porque se Deus não tomar essa atitude, o que é que vai acontecer? Vão perverter o povo e o povo vai se desviar dos caminhos de Deus. Então o povo não vai ser mais santo, né? Vamos dizer assim, separado para Deus. Então, às vezes precisa de uma decisão mais radical, podemos dizer assim. Porque Deus é radical? Não. Porque o ser humano é mau e não quer ouvir os conselhos de Deus. Como ele não quer ouvir os conselhos de Deus, então elimina o mal do meio do meu povo. Corta o mal pela raiz. Entenderam mais ou menos? Às vezes eu dou esses exemplos e paro nesses pontos, irmãos, porque nós às vezes somos tentados a deixar o senso de justiça de lado por causa do politicamente correto. E aí nós abandonamos o senso de justiça que vem de Deus por causa do que os outros pensam. E nós, como filhos de Deus, nós não vamos ser rebeldes às autoridades, nem desobedecer às autoridades, né? Lógico. Mas, se há algum ponto que entra em conflito entre obedecer a Deus e às autoridades do mundo, aí nós temos que tomar uma decisão, né? Eu vou obedecer a quem? Convém obedecer a Deus, né, do que aos homens. É isso que nós aprendemos na palavra do Senhor. Então vamos ficar quietinho na nossa, nós não mexemos com ninguém, né? Mas se nos obrigar a desobedecer a Deus, aí nós vamos ter que tomar uma atitude. E aqui nós não estamos ameaçando ninguém, né? Lógico. É só para a gente ter um posicionamento na mente de que Deus é acima de todas as coisas. Nós não vamos agir de maneira rebelde contra ninguém, é lógico, né? Se teu irmão... Agora, olhe para você ver como é o senso de justiça de Deus. Se teu irmão, filho de tua mãe, ou teu filho, ou a tua filha, ou a mulher do teu amor, a tua esposa, ou teu amigo, que amas como a tua alma, te incitar em segredo, dizendo: vamos e sirvamos a outros deuses que não conhecestes, nem tu, nem teus pais. Se esses parentes ou amigos chegados te conduzirem, tentarem te seduzir para servir a outros deuses, olha como é que Deus quer que você trate. Aí ele vai falando: dentre os deuses dos povos que estão ao redor de ti, perto ou longe de ti, desde uma até a outra extremidade da terra, não concordarás com ele. Aqui vem um conselho de Deus: não concordarás. Você não vai servir a esses outros deuses. Mesmo que seja o teu filho, a tua mulher, o teu amigo, seja lá quem for.
teu irmão, não. Nem o ouvirás. Não é nem para dar ouvido a essas conversas. Alguém nos chamar para a idolatria. Não. Não olharás com piedade. Não o pouparás. Nem o esconderás. O que é que tem que fazer? Você está vendo aí como é? Mas certamente o matarás. A tua mão será a primeira contra ele, para o matar. E depois a mão de todo o povo. Irmãos, vocês acham que a idolatria é brincadeira? Eu entendo que isso aqui não está dizendo que a igreja hoje, né, tem que procurar pessoas que não querem servir a Deus e matar, não, viu? Não é isso, né? Nós estamos em outro tempo, né, agora, a dispensação da graça, nós temos que pregar o evangelho. A ordem de Deus para a igreja nesse sentido aqui é: não mate os idólatras, né? Não é para matar os idólatras. É para você pregar o evangelho para eles. Ninguém vai sair exterminando a idolatria, não, pelo amor de Deus, né? Não é isso que eu estou dizendo. É a ordem que Deus deu para aquele tempo do povo lá de Israel, para fazer isso com os falsos profetas e as pessoas que queriam conduzir o povo de Deus para a idolatria. Hoje é diferente, né? Entenda isso. A separar as coisas para dizer: rapaz, a igreja tem a ordem de matar. Não, não tem, certo? A igreja tem a ordem de pregar. E de pregar o evangelho a toda criatura. Essa é a ordem para nós hoje. Não é para matar ninguém. Mas aqui, irmãos, é para você entender a seriedade da coisa, né? A seriedade. Como é que Deus enxerga a idolatria? É algo tão terrível que é punido com a morte. Na época lá era punido com a morte. Então, é algo muito sério. A gente não pode brincar, né, com esse negócio de idolatria e tal. Se Deus tratava assim no passado, você enxerga a seriedade disso. Hoje ele não trata assim, ele não manda matar os idólatras. Ele quer a salvação, a conversão das pessoas, então ele manda pregar, né? Mas aqui você percebe a seriedade. Então não pode brincar com o negócio de idolatria, não. É muito sério. A tua mão será a primeira, né? E aí a própria família tinha que dar o exemplo, que não aceitava idólatras dentro da sua casa, né? Mesmo entre os seus. Apedrejá-lo-ás até que morra, pois te procurou apartar do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Vocês observam que em vários pontos a Bíblia fala isso, né? Foi Deus que, aí coloca entre vírgula, né? Para explicar. Que Deus é esse? É qualquer Deus? Não. É o Deus poderoso, aquele Deus soberano, né? Protetor, que tirou o povo da escravidão do Egito. Então por que o povo tinha que servir a esse Deus? Ele explica. O Deus é esse Deus, não é qualquer Deus. É aquele Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. E por que você tem que servir a Ele? Gratidão. Entenderam? Gratidão. Deus tirou o povo de lá e agora o povo tem que ser grato a Deus. E como é que o povo demonstra gratidão a Deus? Sendo fiel a Deus. E eu entendo isso, irmãos, vamos aplicar para a igreja agora essa parte, né? A parte de matar não, aplica para a igreja não, né? Mas essa parte a gente pode aplicar para a igreja. Em que sentido? Deus nos tirou da casa da servidão, não foi? Da escravidão de quê? Do pecado. Porque todo que comete pecado é escravo do... Então nós éramos escravos do pecado. O pecado nos dominava. Ainda hoje alguns dominam, né? Mas tudo bem. Tudo bem não. Eu dizer assim, vamos entender que infelizmente nós somos pecadores ainda. Mas Ele nos livrou dessa escravidão do pecado. Então nós temos que ser fiéis a Deus. Por gratidão a esse livramento que Ele nos deu. Ele nos livrou da casa da servidão, da escravidão do pecado. Entenderam? Por que nós falamos tanto às vezes, irmão, seja fiel a Deus, né? Leia a Bíblia, ore, congregue, procure se envolver na obra de Deus e servir ao Senhor. Por gratidão ao que Ele já fez por você. Não é esperando receber mais algo em troca. Ele já te deu tudo. Não foi não? Já deu a salvação, você quer mais o quê? Então eu entendo isso. O que eu faço para Deus, ou o que eu ainda vou fazer, não é esperando nada em troca de Deus. Deus já fez antes. Por que nós amamos a Deus? A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Então é um processo que nós já estamos em dívida com Deus.
e a gente não vai pagar essa conta nunca. Ele já pagou a nossa dívida. E nós vamos recompensar quando? Nunca. A gente pode passar a vida inteira, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano, a vida toda, só agradecendo a Deus ainda não é suficiente para pagar essa conta. Entenderam? Aí às vezes a gente não quer ler a Bíblia porque diz não tem tempo. Não é? A gente não quer ir para a igreja porque diz não dá tempo. Vamos rever a gratidão. Gratidão a Deus. O que Deus fez por mim? Me livrou da casa da servidão, né? Me tirou lá do império das trevas. Então eu tenho que ser grato a Deus, tenho que ser fiel a Ele. Ele é digno de toda honra e toda glória, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E todo Israel ouvirá e temerá. Ó, tá vendo o outro propósito lá? Naquela ordem, mata, apedreja os que são rebeldes contra Deus, que querem conduzir o meu povo à perversão espiritual. Tira do meio, elimina, para quê? Todo Israel ouvirá e respeitará a Deus. Vai temer. Opa, peraí. Cuidado como é que Deus trata a idolatria aqui. É sério. E não se tornará a praticar maldade como esta no meio de ti. Ou seja, para que as pessoas vejam que Deus não aprova aquele tipo de comportamento, né? De conduzir pessoas à idolatria, à perversão espiritual, e não façam mais isso. Porque se fizer, vai ser punido. Porque é assim que Deus trata a idolatria. Entenderam? Então, por isso que Deus dizia, para matar, elimina do meio de ti esse mal, para que outros aprendam que esse mal não pode estar no meio do meu povo. Era assim que Deus fazia naquela época, né? Quando em alguma das tuas cidades que o Senhor teu Deus te dá para ali habitares, ouvires dizer que homens malignos, aqui realmente, literalmente esses homens malignos eram pessoas influenciadas por Satanás para perverter o povo de Deus, né? Que homens malignos saíram do meio de ti e incitaram os moradores da sua cidade, dizendo, vamos e sirvamos a outros deuses que não conheceste. Então, você tem que fazer algumas coisas. Inquirirás, investigarás e com diligência perguntarás, e eis que se for verdade certo que tal abominação se cometeu no meio de ti, então, certamente ferirás a fio de espada os moradores daquela cidade, destruindo-a completamente. E tudo o que nela houver, até os animais. Se uma cidade era idólatra, o que é que tinha que fazer com a cidade? Destruí-la completamente, até os animais. É fazer um limpa, né? Que é para tirar o mal do meio do povo de Israel. Porque Deus não aceita a idolatria. Ele não divide a glória dele com ninguém. Não é porque ele é orgulhoso, é porque ele merece isso. Ele merece ser glorificado. Só ele. Nenhum outro merece ser glorificado. Porque nenhum outro fez o que ele fez pelo povo, pelo ser humano. Nenhum outro fez. Então, quando você divide a glória de Deus com alguém, seja lá o que for, né? Pessoa, animais, estátuas, seja lá o que for, você está sendo ingrato a Deus. E Deus não se agrada da ingratidão. Por isso que tinha que ferir, né? Tinha que destruir, tirar esse mal da idolatria do meio do povo de Israel. E aí você observe, que eu falei, né, que nós íamos tratar um pouquinho só sobre essa questão de quando você ouve uma notícia que alguém te disse, cuidado para não julgar ou sair divulgando as coisas sem tirar a limpo, sem comprovar se aquilo realmente é verdade, se aquela história procede. Principalmente se for para você acusar alguém ou julgar alguém. Primeiro, a gente não deve julgar ninguém, né? Porque com a medida com que julgares, sereis julgados. Então, não devo julgar ninguém. Mas quando eu ouço alguma coisa, eu tenho que fazer algumas perguntas. Ah, eu ouvi falar isso, né? Então, antes de você divulgar, você tem que fazer algumas perguntas. Primeiro, é fofoca? Será que isso procede realmente? Será que não é a fofoca? Eu me informei direitinho disso, para saber se realmente era verdade. Eu ouvi os dois lados da história, eu só ouvi um. Investiguei, perguntei diligentemente, é verdade? É certo? Ou seja, é melhor você fazer várias perguntas para saber se aquilo realmente é verdade, você investigar
do que você sair divulgando o que nós conhecemos hoje como fake news. Né? Fake news. Pessoas podem sofrer muito por causa das fake news, até morrerem. Até a morte pode chegar a algumas pessoas por causa das notícias falsas. Então nós, como filhos de Deus, nós não podemos sair divulgando fake news por aí. Quando você ouve alguma coisa, se você não tem 100% certeza, não divulgue. Eu sei que às vezes a gente fica com o dedinho coçando, né, para compartilhar, né? Mas não faça isso. Porque você pode prejudicar alguém, ou você mesmo pode ser prejudicado, ou a sua fé pode ser descredibilizada. Você vai perder a credibilidade daquilo que você fala. Às vezes, quando você for evangelizar alguém, a pessoa não vai mais dar crédito, porque se você já divulgou uma fake news, uma notícia falsa. Então, por isso nós temos que ter cuidado. Quando você vai falar algo para alguém, vai divulgar alguma notícia, tenha plena certeza de que aquilo realmente é verdade. Porque senão você pode ser prejudicado, você pode prejudicar a divulgação do Evangelho. Então é muito sério. Irmão, mas e aí que notícia que eu vou passar para as pessoas então? Porque hoje está cheio de fake news no mundo. Então qual notícia você vai divulgar? Da Bíblia. Que aí não tem perigo você errar, né? Você falar um fake news, porque o que está lá é certo. Então fale das Escrituras para as pessoas. Não vire um bibliomaníaco também, né? Ah, porque eu não posso falar outra coisa que não seja a Bíblia, né? Assim diz o Senhor, né? Não é você ficar maníaco e só sair da sua boca versículos da Bíblia, mas você ter cuidado ao divulgar uma notícia, né? Não, se eu não tenho certeza que é verdade, então eu não vou dizer nada. Então, e dar prioridade para falar da palavra de Deus para as pessoas, para evangelizar, pregar, dar conselhos para as pessoas. Né? Às vezes as pessoas querem só nos encurralar e você tem que pedir a Deus sabedoria para entender. Você vê que com o próprio Cristo, os fariseus fizeram isso. É lícito curar no sábado? Lembra do estudo do domingo passado? Mas perguntaram com o intuito de o acusar. Não perguntaram para aprender sobre o sábado. Já perguntaram para acusá-lo. E aí Jesus fez outra pergunta, né? Para jogar a batata quente para eles. Então assim, nós temos que pedir a Deus sabedoria para entender essa malícia do ser humano, essa maldade no coração, no sentido de nos desviar, né? Se alguém te faz uma pergunta sobre a Bíblia e você percebe que é só para tentar te enrolar ou te confundir, é melhor você não dar resposta, certo? Ou você faz outra pergunta para a pessoa e joga a bola para ele lá. Aí se a pessoa diz, eu não sei, então eu também não vou lhe dizer, né? Igual Jesus disse, né? Também com relação a João Batista. Com que autoridade faz essas coisas? Aí ele pergunta sobre João Batista lá, né? Não estou bem lembrado se é todo assim o contexto. Aí ele... E o batismo de João Batista era do céu ou dos homens? Aí eles, se disser que é do céu, por que nós não cremos? Se disser que é dos homens, nós vamos se complicar porque o povo tem João Batista como profeta. Então, vamos dizer, não sabemos. Aí Jesus diz, nem eu vou dizer então com que autoridade eu faço essas coisas. Então, vocês não querem aprender, né? Vocês querem incriminar. E Jesus sabia do coração do homem, né? Então ele tinha essa percepção. E se nós pedirmos sabedoria a Deus, logo nós não vamos acertar sempre, que não somos Deus, não somos oniscientes, mas podemos nos livrar de alguns problemas. Se nós pedirmos sabedoria a Deus e saber, às vezes, ficar calado quando não for necessário falar e falar na hora certa, quando realmente precisa falar as palavras certas, para que Deus seja glorificado em tudo que nós fizermos. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela bondade do Senhor em nossas vidas. Pedimos perdão por todos os nossos pecados, Pai. Te agradecemos pela Tua palavra que nos ensina a seguirmos os Teus passos, a obedecer ao Senhor, ler a Tua palavra, a orar, nos aproximar de Ti, respeitar o Senhor, ser fiel, porque o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Pedimos ao Senhor força, sabedoria cada dia para fazer a Tua vontade. Pedimos as bênçãos do Senhor pelo restante do dia, a Tua proteção, o Teu cuidado, que à noite possamos novamente nos reunir para glorificarmos o Teu santo nome. Nós oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Um bom dia, irmãos, e até a noite, se Deus quiser.